Fala galera do canal do Leão, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Para ir direto ao ponto aqui, a gente não enrola muito, vai direto sempre para não perder também a retenção. Hoje eu queria falar sobre um assunto que tem virado aí pauta frequente dos debates dos torcedores do Vitória, em grupos de WhatsApp, em páginas do YouTube, páginas do Instagram, que é SAF. E eu acho que a gente está tendo uma visão um pouco idealizada sobre SAF. Virou tendência agora, toda vez que o Vitória perde, piorou se o rival ganha. Passada da torcida começar a dizer pelos quatro cantos que ou o Vitória vira SAF ou acabou o clube. Como se o Vitória só precisasse apertar um botão e aí aparece o Sheik árabe bilionário e bonzinho disposto a assumir o Vitória, contratar as maiores promessas do futebol mundial e colocar o Vitória para disputar contra o Flamengo, contra o Palmeiras. E bicho, beira a ingenuidade, a ideia meio romântica que todo mundo tá tendo de SAF como solução de todos os problemas. É como se a SAF fosse uma instituição que por si só garantisse o sucesso de qualquer clube. Vocês têm noção do tanto de SAF ruim que tem no Brasil? Coritiba é SAF, América Mineira é SAF, Ferroviária é SAF, Maringá na Série C é SAF, Figueirense na Série C também, se eu não me engano, Inter de Limeira na Série D é SAF, América de Natal também na Série D, se eu não me engano, é a SAF até que pertence a Marcelo e jogador. Portuguesa, Santa Cruz, são SAFs recentes, tudo bem. Cuiabá, Novo Horizontino, Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo da Paraíba, todos esses são exemplos de SAFs aqui no futebol brasileiro. E eu tô falando aqui só que eu trouxe de cabeça. Se pesquisar, vocês conseguem achar muitos outros exemplos aí. E beleza, talvez dentro da realidade, né, de muitos desses clubes, alguns feitos só sejam possíveis graças à SAF, né? O Amazonas dificilmente estaria disputando a Série B se fosse uma associação. Mas vamos pensar um pouco. Eu falo sem nenhuma pretensão, porque eu sei assim, gente, o básico do básico do básico do básico do básico. Mas lógico, eu sempre dou uma pesquisada, eu sempre leio, assisto alguma coisa, procuro me informar para não estar falando nenhuma groselha. A SAF nada mais é do que um clube empresa, só que é um clube empresa regido por uma lei que foi criada em 2021, se eu não estiver enganado, tá? Se eu estiver falando alguma coisa, algum dado incorreto também aqui, quem souber melhor pode me corrigir. Um clube empresa regido por uma lei criada especificamente para isso. E como toda empresa, né, existe as empresas ruins e as empresas boas, as bem administradas e as mal administradas, as com muito capital de investimento e as com pouco capital de investimento, que é a moeda, né, que eu tô falando. As que crescem e as que vão à falência. O Vitória já foi um clube empresa, diga-se de passagem, né? Inclusive a galera aí da minha faixa etária, né, ou um pouco mais velha, sabe disso, né? Todo mundo aqui, acredito, torcedor dessa geração, já ouviu falar do Vitória SA. Esse SA significa nada menos do que Sociedade Anônima. Vitória, inclusive, foi um dos pioneiros, se não foi o primeiro clube no Brasil, a pensar essa ideia de colocar uma empresa para investir e gerir o futebol profissional e separar do clube social. E Paulo Carneiro, que Deus o tenha, foi visionário nisso aqui. A gente tá falando de o que? 1997? Mas o que foi que aconteceu com o Vitória SA? Não deu certo. Porque adivinha, foi mal administrado. Porque a gente é azarado, né, também. Mas onde é que eu tô querendo chegar? Uma SAF não é sinônimo de sucesso e de profissionalismo. Às vezes a empresa tem o dinheiro para investir e não tem o expertise no futebol. Como tá sendo o caso do Cruzeiro, né, que o dono deu uma entrevista bizarra recentemente, dando a entender que não entendia nada de gestão de futebol. Às vezes você pode ter até uma galera ali especializada no futebol que tem know-how, mas já não tem tanto dinheiro para investir. Pode ser um projeto novo. Tem gente que tá boiando achando que toda a SAF é a SAF lá do Eagle Football Holdings de John Texton, a do grupo Red Bull ou do próprio grupo City, né? São grupos multiclubes especializados em futebol que saem comprando times pelo mundo, transformam esses times em franquias, em clubes satélites, injetam a grana, enfim. Não é, gente, são pouquíssimos grupos multiclubes que existem no mundo. Alguns são embrionários ainda. Eu vejo muita gente falando, por exemplo, do Fenway, né, do Liverpool, né, que é dono do Liverpool, o Qatar Sports do PSG, que seria um possível investidor para o Vitória tentar. E se você for olhar, cara, esses são grupos que malmente começaram a expandir ainda, não tem ainda uma gama de clubes. E olhe lá se faz parte, né, do objetivo desses grupos, expandir, sair comprando times pelo mundo, talvez nem seja o que eles queiram. Não é como se tivesse um bocado de bilionários saindo na mão na porta do Barradão para ver quem que vai comprar o Vitória, não. É difícil, irmãozinho. Os clubes e empresas já são realidade na Europa há algum tempo, mas esse conceito de grupos, multiclubes, criando franquias ao redor do mundo, é algo relativamente recente. E na maioria das SAFs é só uma empresa, não necessariamente especializada em futebol, ou às vezes o único cara milionário
querendo comprar o clube para obter lucro sem nem exatamente saber como. E outra, até os próprios grupos, multiclubes, podem dar errado, né? A 777, que é o maior exemplo disso, comprou o Vasco, tinha uma cacetada de clube também, tá em crise. O Vasco teve que, inclusive, entrar na justiça e assumir o controle da SA. O próprio Grupo City, que eu sei que é que a maioria das pessoas estão usando como referência de SAF hoje, achando que toda a SAF é assim, mas o próprio Grupo City, que é muitíssimo bem administrado, mas como todo império, uma hora pode ruir. E outra, vão dizer que agora eu tô sendo clubista, mas eu acho que a galera superestima demais também o Grupo City. E acho que até que faz parte, né, do projeto dele de se vender como algo extremamente grandioso. É lógico, gente, que ninguém é maluco de falar, os caras são extremamente profissionais. Os clubes que eles adquiriram subiram de patamar, é inegável. Mas onde é que estão os times, né, desse grupo hoje? Se você for parar para pesquisar todos os braços que eles têm, todas as franquias e clubes satélites que eles têm. Girona da Espanha tá brigando para não cair. New York City, acho que é nono, décimo no campeonato que tem 15 times. City Torque do Uruguai nunca chupou nada. Normalmente a lógica dos grupos multiclubes é você ter um time principal e ter as franquias trabalhando em prol desse grupo principal. E vão dizer que eu tô falando isso aqui pra avacalhar o Bahia SAF, mas não. Na verdade, pra ser sincero, eu não acho impossível uma franquia com o Bahia SAF ganhar um título relevante, não vou mentir. Principalmente nesse início que os caras costumam injetar mais grana. Mas não vai ser esse morango todo que a galera tá tentando vender não, pô, bote fé. Dito isso, voltando pro nosso, você é a favor ou contra a SAF no Vitória final? Eu não sei, velho. Sinceramente, é algo que eu realmente não tenho opinião formada. E outra coisa, antes de mais nada, a gente tem que parar pra pensar o seguinte: será que o Vitória vai achar empresas ou grupos dispostos a investir o que a torcida idealiza para o Vitória se tornar um clube mais competitivo, sendo que existem dezenas de outros clubes com estrutura de torcida tão grande que nem a nossa, que estão em busca desses investidores e que, como eu falei, são poucos. Num cenário muito otimista, vamos dizer que o Vitória encontre esse investidor. Vocês estão dispostos a correr o risco do Vitória cair nas mãos de um investidor errado, de repente fazer o caminho inverso do que a gente está esperando? Porque a gente fala tanto das oligarquias que dominam, né, o Vitória desde a sua fundação, mas na pior das hipóteses a gente ainda tem o poder de, através do voto, tentar uma mínima mudança de direção. E numa SAF, bicho, você pode espinhar, você pode dar calundu, você pode queimar pneu, pode atravessar ônibus no meio da paralela. Se o desejo da torcida for diferente do interesse deles, nada é, meu amigo. Então eu só queria tentar trazer essa reflexão para vocês tirarem um pouco essa visão idealizada, que o Vitória pode apertar um botão hoje, virar SAF amanhã e tá jogando uma final da Libertadores contra o River Plate ano que vem. Eu sei que a gente vive um momento extremamente crítico que acaba enviesando nossa opinião sobre o assunto. Vitória tá assim ficando para trás de muitos clubes da elite do futebol, vão ter novas eleições. Temos aí Fábio Mota desgastado, se colocando fora da disputa. A gente corre o risco de o clube cair nas mãos de um outro aventureiro, outro gestor maluco que pode acabar retrocedendo todos os avanços que a gente teve durante esses últimos 3 anos. Mas vamos lembrar que SAF, gente, não é mágica e que bilionários não são pessoas benevolentes que estão dispostas a ajudar o Vitória. Mas como eu sempre digo no final dos vídeos, essa é minha opinião. Eu admito que eu sei muito pouco do assunto, mas estou sempre lendo, pesquisando, assistindo material, como eu falei, indo ver como é que funciona em outros clubes, tirando dúvidas. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Mas, gente, por favor, baseado em algo elaborado, não em achismo. Tentei expor minha visão da maneira mais didática possível, mas ainda assim vai ter gente comentando: vocês estão sendo pagos pelos cardeais do Vitória para defender que eles se perpetuem no poder. Vocês merecem Janderson e Lucas Braga no time. Mas paciência, vamos nessa, comentem aí.